Olá, meus amigos, um dia sempre de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria e, em particular, hoje, muita alegria, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, iniciando novamente, retomando o nosso estudo do ano de 2022. Hoje nós estamos estudando o livro Nosso Lar e vamos iniciar o capítulo 40, intitulado Quem Semeia, Colherá. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, graça te damos pelo ano que passou, de estudo, de oportunidades, de crescimento. E te agradecemos novamente a oportunidade de aqui estarmos reunidos para novamente estudar. Abre nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, nesse início, estar abertos às tuas inspirações, aos teus desígnios e que possamos ser melhores. Que possamos abrir também nosso entendimento mais e mais para as inspirações de estudo e aprendizado. Fica conosco e nos ajuda nesse ano, porque nós sempre precisamos de Ti, da Tua presença inspiradora. Que assim seja. Então vamos lá, vamos iniciar. Teremos aqui o auxílio da Carlinha, da Sigrid e do Alan. Vamos lá ver. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse Narcisa bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais, desde que nossos pensamentos visem a prática do bem. Não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, olha a lucidez da senhora Narcisa. Ele diz que ele tem uma atração pela visita ao departamento feminino das câmaras. Lembra que ele trabalha na parte masculina, mas que alguma coisa o atrai. E a Narcisa diz assim, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, porque ele não sente essa atração, então ele diz, é Deus o convocando, é que lá nos aguarda alguma tarefa a fazer. Cada situação na vida tem finalidade definida. Cada situação da vida tem finalidade definida. É aquilo que nós falamos, não existe o acaso. Existe sim uma programação. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos, muitos alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, ou seja, persistentes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E, fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana.
sempre atida aos prazeres, ou seja, limitada aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos. Quando atingimos o pavilhão 7, localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. O comentário dos dois era sobre a vaidade humana, sempre limitada aos prazeres. De repente ele se depara dentro dessa câmara, muitas mulheres e todas ali a gemer e exatamente como diz a cara, e aqui restos de pessoas, corpo perispiritual totalmente destruído. Porque lembra que nós falamos, quando nós estudamos hoje, gravamos hoje o livro dos Espíritos, que vamos estudar perispírito. É de fundamental importância nós entendermos perispírito, para poder entender essa condição desses espíritos. Então, você está encarnada e às vezes você se preocupa muito com a forma física. Você se preocupa com a saúde física, com a forma física, mas você não se preocupa com a sua saúde mental, com a sua condição de evolução de espírito. Então, você pode ter uma forma física bem cuidada, mas você pode ter um perispírito destruído. Tia, como é que eu posso saber se meu corpo perispiritual está destruído? Verifique a sua condição mental, verifique a sua condição moral, verifique a sua condição cristã. Então, quanto mais ódio, quanto mais inveja, quanto mais sensualidade, quanto mais ciúmes, quanto mais a própria inveja, então tudo isso deforma o teu perispírito. Por isso Jesus falar, fazei brilhar a vossa luz, tá? Então aqui essas mulheres, tinha elas desencarnaram em frangalhos? Não. Talvez muitas desencarnaram muito bonitinhas, estava lá dentro do caixão. Mas a sua condição perispiritual era essa, frangalhos, entende? E assim somos nós quando estamos aqui na Terra. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, gente, é um riso forçado, misto de ironia e resignação. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. Quando ele diz, lembrei perfeitamente, essa é a condição de espírito. Talvez se ele tivesse encarnado e ele passasse por Elisa, talvez ele não a reconhecesse. Mas em condição de espírito, que você está liberto do corpo físico, a tua memória é 100 vezes melhor. E você volta a recordar aquilo como se tivesse acontecido hoje pela manhã. De tão vivo que aquilo fica. Por isso a gente falar que a lei de Deus ela está gravada na consciência. Então ele diz, lembrei perfeitamente. A princípio, o ritmo comum. Elisa começou a trabalhar ali nos serviços domésticos. Nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de André com a funcionária da casa. De quem abusa da faculdade de mandar, ele, na condição de certa forma, filho do dono da casa, né? Abusando da condição de mandar, e também ela, de certa forma, abusou da condição de servir alguém.
Porque o fato de você ser uma empregada doméstica dentro de uma casa e você sofrer qualquer assédio sexual, a não ser que você esteja sobre uma ameaça terrível, com uma arma na cabeça, mas caso contrário, você tem todo o direito de se defender e é preferível que saia dessa casa. Por que se submeter? Medo de quê? Então, ela colocou de quem abusa da faculdade de mandar e também de quem abusa da condição de servir. Abusar da condição de servir. Eu estou aqui para fazer o serviço doméstico, nada mais que isso. Eu não tenho que te servir nos teus caprichos e nos teus desejos. Isso para tudo, gente. Ela foi contratada para aquilo, nada mais que isso. É sempre aquilo, sabe, que a gente aprende. Às vezes a gente confunde bondade com anuir com o crime. Bondade com concordar com tudo. Concordar com tudo é anuir com o crime. Então, é aquela famosa metáfora da cobra. Eu te pedi para te não maltratar ninguém, mas eu nunca pedi para você deixar de se defender. Então, jamais nós podemos deixar de nos defendermos. Afinal de contas, eu estou num planeta onde tem pessoas de todos os níveis morais. E se você não souber se impor, você vai ser comida sim. Olha aí. Olha o que ele falou. Olha que linguagem, né? A intimidade excessiva, e ele diz, de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana. Bastante leviana. Então, é aquilo que a gente às vezes diz. Cada ser humano sabe com quem ele pode tirar a brincadeira. Então, às vezes o que acontece? Você na condição de mulher, eu tive um pai, tenho um pai, porque eu não digo tive, porque ele continua sendo meu pai, mas o papai sempre nos deu uma educação muito assim, a mulher deve se respeitar. Então, evite brincadeiras. O papai até dizia, pra que tá sorrindo para todo mundo? Porque às vezes as pessoas confundem. Então, a gente tem que ter realmente uma posição para que você possa se dar ao respeito. Então, para que eu possa ter respeito de alguém, eu tenho que me dar o respeito e respeitar. Porque uma vez que você tira a brincadeira com o outro, você está dando a liberdade para o outro também tirar com você. Não é verdade? Então, se dê o respeito. Mas a mulher tem que se dar o respeito. Papai sempre dizia essa frase para a gente. A mulher tem que saber se dar o respeito. Então, se ele aqui deu um passo maior, no caso do André, ele encontrou nela uma mulher o quê? Leviana. Caso contrário, isso não teria ido à frente. E, olha só, quando a sós comigo, quando estava ela sozinha com ele, ela comentava sem escrúpulo certas aventuras de sua mocidade. Então, falar de sexo, de sexualidade com um jovem, que os hormônios estão aí tomando uma proporção muito maior, ela estava o quê? Incitando ele. Provocando. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem responsabilidade nenhuma? Não, isso não quer dizer. Ele tem responsabilidade sim, mas ela também tem. Isso aqui, gente, é muito comum, viu? Hoje talvez nem tanto. Mas nós vivemos uma época que era muito comum trazer as meninas dos interiores, lembra disso? Para ajudar dentro de casa. Comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Porque quando ela contava a história, dava livre curso e aí os pensamentos de ambos. Recordei o dia em que minha genitora, minha mãe, me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem.
Olha a mãe aí já atenta. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Você vê que a mãe do André Luiz, ela chamava, mas ela ao mesmo tempo, né? E volto a lembrar, vamos sempre lembrar disso. Ela teve quantos filhos? 3. André e 2 meninas. E uma que desencarnou quando tinha 4 anos de idade. Os 3 filhos que ela educou foram para o umbral. A única que escapou foi a que ela não educou. Que morreu, era criancinha. Então era aquela educação permissiva demais. Aqui, quando ela percebeu, já era para ela ter posto um basta. Mas ela ainda chamou, conversou, orientou. Entende, gente? Por isso que ela falou que ela se sente com a necessidade de voltar para receber essa turma toda. Por quê? Porque ela, como mãe, falhou. A educação permissiva. É aquilo que você estava falando antes. Ser bom não é anuir com tudo. Não é anuir com tudo. Hoje, os pais têm uma vontade enorme de ser amigos do filho. Amiga da filha. Não, você tem que ser mãe. Você tem que ser pai. Coleguinha ela tem lá fora. Eu acho que é para isso que vem aquela frase assim, pai sempre vai ser pai, mãe vai sempre ser mãe, né? Então, tem que realmente se impor. Tem que realmente se impor. Mas hoje, infelizmente, a mãe fica disputando com a filha as roupas, as fotos nas redes sociais, até os namorados. Então, aí volta aquilo. Quem quer respeito, se dá ao respeito. Certas aventuras de sua mocidade. Então, era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações. Então, sob enorme... Então, olha só. Entretanto, estouvadamente, sem pensar mesmo, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Ela acabou deixando a casa, abandonou a casa, mas não falou para ninguém a intimidade que eles viviam. E ele calado estava, calado ficou. E o tempo passou. É aquilo que a gente diz, mas ficou no livro da vida. E olha aí, cetil por cetil. E ele se deparando frente a frente com a verdade. E lá, e o começo é aquela atração para ir nessa Aquela atração para ir. E aí a fala de Narcisa. Se Deus está te chamando, vai lá. Imagina a vergonha dele porque a Narcisa está com ele. Ah, mas era jovem, não interessa. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto... O pensamento dele foi só... aquilo esqueceu, ficou. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Então, mas lembra lá atrás o que ele disse? Que ela era leviana, que ela comentava sem escrúpulos certas aventuras. Entendeu? Então, não foi o André que a induziu a. Ela já chegou com todas as más intenções. E, de certa forma, envolveu também aquele rapaz, que se permitiu. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira,
perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Lembra do Silveira? Que foi o pai que não perdoou a dívida. Mas ele também lá no esconderijo falou ao pai: papai, não perdoe não. Ele lá encontrou Silveira. Só que ali ele dividiu a responsabilidade, porque afinal de contas, meio a meio, quem decidiu tudo foi o papai. Aqui não. É só ele. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado, da exumação daquelas reminiscências. Exumar, gente, é desenterrar aquilo que estava morto. Então ele nem lembrava mais disso, estava mais morto do que morto dentro dele. E aí houve essa exumação. Se deparou aí com esse movimento, né? Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas, qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações, os esclarecimentos que pedira à mãe de Lises. E, possivelmente, outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto. Começou a chorar mesmo, imagina, frente a frente. Mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou, ponderou, né, gente? Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha o acolhimento de Narcisa. Se é um de nós, conta tudinho, que eu quero saber tudinho, né? A curiosidade, né? Aí mentalmente você fica, que absurdo. Olha aí agora, tá aí frente a frente com a sua vítima, né? Não, olha o que é um espírito nobre, né? Viu a dor, ele tá chorando, contando. Ela só não precisa contar mais, já sei. Agora olha a empatia do momento, olha. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Isso serve para todos nós. Quem de nós nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Então, todos nós carregamos débitos, uns mais, outros menos, mas carregamos. Então, quando eu olho para o passado e vejo as minhas quedas, eu não posso me ficar nesse processo de um auto-julgamento ou de um processo de autopunição. Paralisante. É paralisante. E, além de paralisante, você também abre uma porta para a culpa. E a culpa é um dos processos, é uma das portas assim que fica realmente bem aberta para a obsessão. Porque é um processo de auto-obsessão, porque você começa a se autodestruir e você acaba recebendo influências espirituais muito grandes. Então, é aquela fala do apóstolo Paulo: errei, iniciei uma perseguição, estou aqui frente a frente com Jesus e agora vem a pergunta: o que queres que eu faça? Então, Paulo nos dá uma lição nesse momento de levanta-te e corrige. Não adianta ficar chorando e lamentando. Por isso é que Jesus diz para ele? Ele diz: o que queres que eu faça? O que Jesus responde? Levanta-te. É a primeira fala, levanta-te. Porque de joelho chorando ninguém resolve nada. Você tem um monte de coisa para resolver. Mas aí chorando você vai perder tempo. Então levanta-te. Entra em Damasco e lá eu te direi o que fazer. E aí entra a entrega e a confiança total em Deus.
Então, nesse processo aqui, não adianta lamentar, gente. Não adianta você ficar... Porque a pior coisa é a gente olhar para o passado e julgar o passado com as informações que eu tenho hoje. Se eu tivesse as informações hoje, eu não teria feito o que eu fiz há 20 anos atrás. Então, a gente tem que entender primeiro a nossa condição de 20 anos atrás. Errei. O que eu devo fazer para amenizar o que eu fiz? Então, você vê que André aqui, ele inclusive esqueceu. Ele não fez absolutamente nenhuma reflexão, não reparou, não nada. E ainda continuou um homem promíscuo, porque ele adquiriu sífilis. Foi uma das enfermidades dele. Que era uma doença sexualmente transmissível. E é, né? Entendeu, gente? Então não adianta. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral. De experiência própria. Agora o quê? Ei, não fica baixinho não, porque eu também já errei nisso. Estamos juntos. Esse é o momento da empatia. Porque a pior coisa é você se colocar numa condição superior. E você vê todos os espíritos que estão já nesse processo de evolução, quando eles vão acolher, a fala deles é sempre essa: eu também já fiz, eu também já errei nisso, né? Que é uma forma do outro não se sentir tão pequeno ainda. É um processo terapêutico mesmo. A Matilde, quando aparece, fala: eu não sou nada do que vocês estão pensando. Eu não sou nada. Eu tenho minhas fraquezas. Sempre se colocando numa condição... Estamos nós vivendo as mesmas experiências. Eu já vivi, eu posso até não fazer hoje, mas eu já fiz outrora. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Você agora está pronto para resgatar essa dívida. Gente, ele está no mundo espiritual e continua resgatando. Aí o povo diz assim, eu acho engraçado, mas é a ignorância, né? Realmente a falta... Quando eu falo ignorância, é a falta do conhecimento. Dizer, fulano descansou. Aí eu digo mentalmente, tu é que pensa. Agora que vai trabalhar mesmo, né? Agora que vai realmente para o acerto de conta, para o balanço. Você já fez um balanço em uma loja? Eu trabalhei 15 anos dentro de um shopping. E quando era balanço, você não tem noção do que é um balanço, né? E o tempo, e é complicado. Então, a desencarnação é a hora do balanço. Desce tudo. Eu tenho uma irmã, quando alguém morre, ela manda assim: ai, Senhor dele, o descanso é eterno. Vai, já descansa. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Lindo, né, gente? Que coisa linda. Não tema, aproxime-se dela e reconforte. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. E, percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente, pelas forças que a envolvem. Noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Pelas forças que a envolvem. E aí a gente fala do corpo perispiritual. A vibração dela.
Lembra que a tia falou no estudo do Livro dos Espíritos que o perispírito é a identidade do espírito? Quando a gente chega, a gente se apresenta com o nosso perispírito. E das mulheres de ninguém. Quem é de todo mundo não é de ninguém. Um dia nós vamos aprender que sexo é um departamento divino e que devemos respeitá-lo. Estudamos o livro Vida e Sexo, Emmanuel tratou muito bem disso, falando do respeito da vida sexual, e tratou alguns seres humanos que não conseguem ter uma vida monogâmica, tratou a essas criaturas como doentes, pessoas adoecidas. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando, de boa vontade, outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Então, ela estava onde? Nos umbrais da vida. 3 meses nas câmaras. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, ou seja, inesquecíveis, perguntei: E sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Então ela acabou se prostituindo. Adquiriu a sífilis, desenvolveu a cegueira e mundo espiritual. É aquilo que a gente fala, sabe, gente? A reencarnação é um processo tão bem elaborado, é um investimento tão grande da espiritualidade, é uma oportunidade tão sublime, porque a única forma de aperfeiçoarmos a alma é no processo da reencarnação. André aqui está aprendendo, mas ele vai ter que reencarnar e passar por todas as provas que ele tirou 0. Então a criatura está aqui, está encarnada e não aproveita essa oportunidade ímpar. Está encarnado nesse período do ano de 2020, 2022, gente, a peneira começou. A seleção está muito grande, nós estamos aqui, o que estamos fazendo disso? O que estamos fazendo? Nós estamos nos momentos finais. E a criatura se entrega ao prazer
e ao luxo. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: E ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Indaguei acabrunhado. E você o odeia? Ela sorriu tristemente e respondeu: No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. A Nemésia já sabia de tudo. Vamos lá, dar uma volta, né? Não fala que é, não fala que é tu, não. Aquela humildade sensibilizou-me. Olha o que a Nemésia disse: para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesmo. Porque ela começou tudo. Ela não foi forçada a nada. Ela não foi forçada a nada. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra, a mão sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Falei com emoção forte. Ouça, minha amiga. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. Disse Elisa ingenuamente. E sua voz parece a dele. Continuou André comovido. Pois bem, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Porque foi uma forma de aliviar a própria culpa. Meus amigos, me veio agora aquele momento, novamente Paulo. Vocês sabem que sou apaixonada por Paulo de Tarso. A Tecla, lembra? Uma jovem, ele visitando ali uma cidade, fazendo a divulgação do cristianismo, e a Tecla se apaixonou por Paulo, muito mais jovem que ele. Sabe como ele a tratava? Filha. Filha, minha filha. E era um processo ali de uma influência espiritual realmente, para Paulo cair. Olha só como as trevas são. Envolver aquela jovem para ela se apaixonar por Paulo. E Paulo não caiu, porque só lobos caem em armadilhas de lobos. Só lobos caem em armadilhas de lobos. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Disse ela, enxugando as lágrimas: Como lhe sou grata. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. E é assim que deveria ser aqui na terra, né? Parece um doidinho desse na tua frente, assim, apaixonado, querendo largar tudo. Você diz: ô, meu filho, não faça isso não. E de repente você está numa posição, aí chega uma menina, seja lá, até mesmo uma mulher, e você tem a sabedoria de reconhecer a condição que você está. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: Que Jesus o abençoe. E assim, meus amigos, nós conseguimos finalizar mais um capítulo da obra Nosso Lar. Quanta gratidão, quantas lições. Que possamos sempre repensar no que temos feito de nossa vida. O passado não tem como mudar, mas a gente pode fazer bem diferente agora no presente, né, Carlinha? Porque o capítulo anterior falou muito da fraternidade real,
que a gente ia avançar muito quando trabalhasse na Fraternidade Real. Aí segue esse capítulo que ele consegue, né, fazer esse trabalho também de Fraternidade Real dentro dele mesmo. E fica para nós, né? Resgatando, né? Reparando. Então, amados, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.